Vamos ser sinceros, quando alguém fala em culinária britânica, o que vem na cabeça? Chá, peixe com batata frita e talvez uma fama não muito boa, né? Pois é, mas a história que a comida britânica conta é muito mais rica e, olha, muito mais saborosa do que essa fama sugere. E essa reputação não é de hoje. Olha só essa frase do escritor Somerset Maugham. É uma ironia perfeita, né? A ideia de que a única refeição que vale a pena é o café da manhã acabou virando um estereótipo que cola neles há muito, muito tempo. É uma piada ótima, mas será que é justo? Pensa bem. A cozinha de um império que se espalhou pelo mundo inteiro, que teve acesso a ingredientes de todos os cantos do planeta, pode ser tão sem graça assim? A resposta, como a gente vai ver, é um grande sonoro não. Para a gente entender a comida britânica de verdade, primeiro a gente precisa olhar para o seu legado. Um legado que na maioria das vezes é bem mal compreendido. Porque a verdade é essa, a culinária britânica não é uma foto parada no tempo. Ela é mais como um filme que conta uma longa história de tradições, de invasões que deixaram suas marcas e, claro, do poder de um império global. Ok, então vamos viajar no tempo. A história da Grã-Bretanha está literalmente servida no prato deles. Vamos ver como cada camada dessa história foi sendo construída. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É impressionante. Tudo começa lá atrás, com os romanos, que chegam trazendo vinho, alho, ervas, coisas que hoje são básicas. Aí, 1000 anos depois, vêm os normandos com especiarias que eram super exóticas na época. Mas a virada de chave mesmo acontece com o Império Britânico, que inunda a ilha com chá, açúcar, batata e até os primeiros gostos de curry. E para fechar, a Revolução Industrial muda tudo, popularizando a comida rápida, a comida de rua, como o icônico fish and chips. E aqui está o pulo do gato. O Império não trouxe só ingredientes, trouxe gente. Oficiais voltavam para casa com receitas novas e, muitas vezes, traziam junto os seus cozinheiros da Índia, da China. Imagina a mistura de mundos acontecendo dentro de uma mesma cozinha. E isso nos leva a uma das histórias mais fantásticas, o molho Worcestershire, o famoso molho inglês. A história é que um nobre, Lord Sandys, trouxe uma receita da Índia. Ele pediu para 2 farmacêuticos recriarem o molho, só que o resultado ficou horrível. Intragável. Eles simplesmente largaram os barris com o molho num porão e esqueceram lá. Anos depois, fazendo uma limpeza, eles acharam os barris e, por curiosidade, provaram de novo. O tempo tinha feito mágica. Aquele desastre tinha se transformado num condimento complexo, delicioso, um sucesso mundial que nasceu de um erro. Incrível, né? E claro, toda essa mistura de história e influências acabou criando rituais, que são a alma da cultura britânica. Vamos dar uma olhada em alguns dos mais importantes. Primeiro, o famoso afternoon tea, o chá da tarde. E não é só tomar uma xícara de chá. É uma cerimônia completa. Começa com sanduíches bem delicados, sem casca. Depois, a estrela, os scones, servidos quentinhos com clotted cream, que é um creme super espesso, e geleia. E por último, uma bandeja com vários bolos e doces. Uma tradição que nasceu lá no século XIX, inventada por uma duquesa que simplesmente sentia fome no meio da tarde. E aí a gente tem o Sunday Roast, o assado de domingo, uma verdadeira instituição familiar. O mais legal aqui são as combinações. Cada carne tem seu molho parceiro. Rosbife tem que ter o molho de raiz forte, que é bem picante. Cordeiro é quase uma lei que seja servido com o molho de hortelã. E o frango tem um molho de pão, bem tradicional. Cada combinação dessas conta um pedacinho da história. Isso aqui é genial para mostrar como a comida também era um espelho da sociedade. A Grã-Bretanha tem, na prática, 2 pratos nacionais. De um lado, o fish and chips, a comida do povo, barata, feita para alimentar a massa de trabalhadores da Revolução Industrial. Do outro lado, o roast beef, o assado, a comida dos oficiais, da elite, símbolo de status, que deu até o apelido de beef eaters para os guardas da Torre de Londres. 2 pratos, 2 histórias, 2 classes sociais na mesma mesa. Mas a culinária britânica vai muito além desses grandes rituais. Existem sabores e lugares que são a cara do dia a dia por lá. Tipo o pub, a public house. Gente, isso não é só um bar. É como se fosse a extensão da sala de estar de todo mundo. É um centro comunitário que sobrevive a todas as modas. É o lugar para tomar uma pinte de cerveja, encontrar os amigos, uma tradição que não se abala por nada. E queijos? Ah, quem pensa que o Reino Unido é só sobre o queijo cheddar, tá muito enganado. A tradição de queijos lá é riquíssima, uma herança da época dos monges medievais. Tem o Stilton, que é um queijo azul super potente, o Caerphilly, do país de Gales, o Wensleydale. A variedade é enorme e cada queijo conta a história da sua própria região.
E aqui vai mais uma história de pura criatividade na cozinha. Em inglês, marmalade não é qualquer geleia, é especificamente geleia de frutas cítricas. E a mais famosa delas nasceu na Escócia, quando uma senhora, a senhora Keeler, recebeu um carregamento de laranjas amargas que ninguém queria comprar. Em vez de jogar tudo fora, ela foi lá e transformou as laranjas numa compota que virou um sucesso mundial. De novo, um problema que virou um ícone. Certo. Passamos por toda essa história, e isso tudo nos traz para os dias de hoje. Como é que essa herança toda aparece na mesa britânica moderna? Bom, a cozinha britânica continua em plena evolução, a imigração do mundo todo mantém a cena super vibrante e diversa. E, ao mesmo tempo, existe um movimento muito forte de valorização do que é local, dos ingredientes de qualidade, dos queijos artesanais, dos frutos do mar frescos da costa. E essa reinvenção acontece em duas frentes. De um lado, chefes super famosos como Gordon Ramsay e o Jamie Oliver, que pegam pratos britânicos e levam para a alta gastronomia. E do outro, o movimento dos gastropubs, que são pubs que pegam a comida clássica de pub, tipo o fish and chips, e dão um banho de loja, usando ingredientes de altíssima qualidade. O fish and chips de hoje pode vir até com uma harmonização de vinho. Então, no fim das contas, a cozinha britânica é muito, mas muito mais do que a sua reputação. É uma história de sobrevivência, de adaptação, de globalização, tudo contado através dos sabores. Então fica a pergunta: da próxima vez que alguém falar em comida britânica, o que é que vai vir à mente? O café da manhã? Ou a crônica complexa de um império servido num prato?